tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, na nossa fraternidade espírita Irmã Sheila, podendo falar de temas atuais, temas que lidam diretamente com a nossa labuta diária e principalmente no que tange a esse livro tão precioso chamado Pensamento e Vida, onde a gente vai ver as grandes passagens de Emmanuel, junto com Chico Xavier, trazendo reflexões de temas diários que nos fazem refletir sobre também essa visão mais profunda do que somos, para que somos e o porquê de nós nos aglutinarmos em uma família. Então, Divaldo Franco também nos traz, reforçando todo esse contexto, que quando a família periclita, por essa ou por aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. Então a gente começa a pensar como estamos conduzindo a nossa família. Sob a ótica espírita, nós podemos trazer aqui algumas diferenciações, onde no próprio capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os capítulos 14 e 15, verificar essa questão da parentela corporal e parentela espiritual, observando que as famílias, muitas delas se reúnem com objetivos maiores de evolução. Muitos dos espíritos ali inseridos detêm dívidas, assim vamos dizer, ou reparações com os outros que também ali estão inseridos. Então, sob o ponto de vista material, a família é esse grande ascensor evolutivo. Sob o ponto de vista espiritual, vamos entender que muitos espíritos afins a nós se organizam no mundo espiritual. E aí a gente vai entender essa diferenciação, os verdadeiros laços de família. E Jesus, estando com os seus discípulos, eis que é avisado que Maria batia a porta. E quando lá ela chega, ele diz: eis quem são as minhas mães, minha mãe, eis quem são meus irmãos. Mostrando que todos aqueles ali eram seus filhos, suas mães, seus irmãos. Mostrando, sobretudo, esse cunho espiritual do processo. E vamos, meus irmãos, nos questionando. Nessa quarta-feira, dia 10 de novembro, nesse final de tarde, a família é importante para você? E aí eu aprofundo. O que é família para você? De que ponto a família tem colaborado para a nossa tomada de paciência, a nossa empatia, a nossa harmonia, a nossa renúncia, a nossa abdicação? Então, dentro dessa perspectiva, é entender o que significa a palavra família para a gente. Para que serve a família? Por que conversarmos sobre família? E aí vamos tendo uma visão mais profunda do que é a família. Família como o primeiro lar social. Família como seres que ali habitam o mesmo núcleo, com perspectivas de ajuda mútua e colaboração mútua, resgatando dentro de nós o caráter da paciência, quebrando os painéis de orgulho, para que todos nós possamos viver nessa passagem da Terra e viver melhor com os nossos irmãos. Então, de acordo com as nossas literaturas, né, a literatura espírita, nós vamos ver, Joana, ela trata muito bem o termo família no livro SOS Família, né?
pontuando as necessidades, as dificuldades, o que devemos melhorar. No próprio Livro dos Espíritos, na questão 773, nós vamos entender sobre os laços de família. Nós vamos entender que quando Kardec questiona aos espíritos amigos qual seria para a sociedade, isso na questão 775, o que seria para a sociedade o resultado dos relaxamentos da família. E Kardec vai nos dizer que seria, os espíritos vão nos dizer que é uma recrudescência ao egoísmo. Então, a família é uma dessas instituições de forma social, dessa interação humana, célula básica da sociedade, esse embrião e modelo. Então, a própria sociologia da família e a sua psicologia da família reconhecem, sobretudo, a família como cerne de condução do indivíduo. Né? E trazendo para a Joana de Ângeles, nós vamos ter o prazer de comentar alguns trechos dessa família sobre essa instituição tão importante, que tem sido tão testada nesse momento, principalmente pelas perturbações que estamos passando, principalmente também pela forma compulsória em que muitos dos membros tiveram que conviver ali. Outros sim. Vamos também passeando em contextos onde arquétipos diferentes são construídos dentro de um mesmo conjunto familiar. Às vezes filhos mais rebeldes, pais mais rebeldes, mães mais narcisistas, filhos mais introvertidos. E aí nos questionamos acerca desses modelos de família que nós temos. Aí questionamos também a forma com que estamos amando. Né? E mais à frente vamos analisar de que forma eu estou exercitando o amor dentro desse processo de atribulação. Então, Joana, ela nos diz que a família, no livro SOS Família, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, muitas vezes, se alinharam diversas encarnações para que nesse momento você estivesse nessa família. Todos com as suas necessidades, com os seus desajustes, tendo como foco esse compromisso inadiável em nos reparar. E aí Jesus, sabiamente, traz essa sua psicologia da paciência, da afabilidade, da doçura, da renúncia, tendo como cerne o bem-estar do grupo. Qual família que não tem os seus problemas, meus irmãos? Muitas vezes desafiados, desafiantes, em outros momentos desafiadores. Mas é esse lastro de fé, coragem, decodificação das mensagens do universo que precisamos focar. E aí entra no Evangelho segundo o Espírito uma leitura muito pertinente: obediência e resignação. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, traz esse pensamento de que a família constitui o centro de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis. Cada criatura está ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, se temos uma família cujos pais
ensinam e conduzem um filho para determinado comportamento, ele terá como reflexo esse comportamento. Se temos uma família instituída em valores morais, e aqui a gente vai fazer algumas percepções da própria psicologia que tem batido muito, principalmente na psicologia da família, na questão da permissividade, na questão dos valores morais, dos valores cristãos, e nós outros cristãos espíritas, no próprio processo da importância da evangelização dos núcleos familiares, vamos entender que esses sustentáculos são condições fundamentais para que a família supere as tempestades da vida. E Emmanuel nos convida a aplicar, meus amigos, o exemplo do samaritano generoso em nossa própria família. Porque a família, o nosso próximo na família, ele é o mais próximo do próximo. Ele é o seu mais próximo. E é um grande desafio. É o tio agressivo, é a mãe manipuladora, é o pai exigente, ou os pais amorosos, o filho mais rebelde, algum problema, algum outro tipo com problemas envolvendo os vícios. Mas aqui tenhamos essa percepção de que realmente a família é um desafio. E vamos esgotar todas as nossas forças no sentido de reajustar os nossos lares. Isso é um dever de todos os membros. Muitas vezes nós vamos falando, nós nos percebemos dentro de conflitos familiares e entendemos em certos momentos que a distância aproxima e muitas vezes, ou melhor, sempre recuar é mais importante. Se afastar, quando não, buscar tratamento, buscar ajuda. Então, meus amigos, trazendo aqui para Mateus, né, esse nosso discípulo do Cristo, ele nos diz que, tendo Jesus vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que dele se aproximava. E Jesus, naquela época, nem sua refeição estava podendo fazer. E ele, sabendo disso, vieram seus parentes, familiares, porque eles disseram que tinham perdido o espírito. E aí chegam para Jesus e dizem: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E Jesus olhava todos ao redor e disse: eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é minha mãe. Então Jesus nos nivela, entendendo que, nos dando essa transcendência de pensamento dos laços espirituais, porque somos todos irmãos. E ali ele queria mostrar que o momento mãe, momento irmãos, era apenas passageiro da carne. E ele não queria negar, ele não foi indiferente, não negou seus parentes e sua mãe. Sabemos da grandeza e da elevação do Cristo. Então, Jesus trouxe essa visão em que é urgente nós entendermos sobre esse quinhão da perspectiva espiritual, entrando nesse campo, né, que é bem amparado ali pela lei de sociedade, né? Se nós formos olhar as leis morais, 11 leis morais, né,
A lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, e aí entram os laços de família, que se ligam muito com a lei de justiça, amor e caridade. E entendamos, meus amigos, principalmente nesse momento, a família para nós é uma nova chance. É amor, alegria, é luz. É essa nossa oportunidade da misericórdia divina, de resgatar ou de reparar com o irmão mais arredio, com o irmão preguiçoso. Façamos a nossa parte e o resto entre tudo nós e Deus. E ele mesmo nos dissera, na questão 774 do Livro dos Espíritos, que a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como os irmãos. Por isso que nós temos como primeiro cerne a família. É para que, aprendendo a amar dentro desse seio, possamos amar aos demais. E Joana, nos Abrilhantes, está dizendo que a família, que o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas à vida futura. Então, percebamos essa importância, né? Percebamos o quanto de valioso nós estamos tendo nessa oportunidade de vivermos melhor. E aí Marcos também nos traz outra questão importante, que aqui a gente não pode deixar de falar, né, sobre a questão do honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Sabeis o mandamento: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, esse decálogo, né, que nós podemos assim dizer, ele traz um processo de piedade filial. Porque honrar é amar verdadeiramente. Independente de quais foram os conflitos, mas nos esforcemos. É isso que o Cristo quer da gente. É um dever que nós temos. E eu costumo sempre dizer que muitos dos problemas e dos entraves familiares, só quem pode falar é quem passa. Porque quando muitas vezes as pessoas estão de espectadores, elas não entendem a gênese de muitos problemas. Então por isso que temos que ter cuidado ao julgar alguns comportamentos de filhos para com pais, pais para com filhos. Porque muitas vezes eles estão ali resgatando dores profundas, vivendo os tormentos, que só o amor, que só é o Evangelho, que só uma terapia mais profunda pode modificar esse cenário. Então, nessa mesma perspectiva, meus amigos, vamos caminhando, né, para essa questão, né, também dessas responsabilidades, né, dessas responsabilidades dos pais para com seus filhos, entendendo que a irresponsabilidade, né, dos genitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole.
Então, Divaldo Franco vai dizer isso, a Joana de Ângeles, no SOS Família, que os pais fazem a sua parte com muito amor, mas muitas vezes esses próprios espíritos, eles falham nos seus deveres de espíritos também. E aí a gente adentra num processo de culpa tóxica que tomam conta dos pais, né? Então é essa a importância. Por quê? Porque é dentro da lei de causa e efeito que a gente vai explicando esses fenômenos, né? Então, meus amigos, é muito interessante observarmos a família sob esse contexto, e principalmente baseado nesse processo que tanto falamos de criação, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 209, Kardec pergunta, né, por que de pais virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre um filho para animar um espírito para animar um filho? E aí os espíritos prontamente respondem: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança que seus conselhos dos pais bons o levem para um caminho melhor. E frequentemente Deus lhe concede. Olha a justiça divina. Os mais evoluídos, os pais mais adiantados, acolhendo espíritos ainda em seu processo mais primitivo para fazê-los melhorar. E aí, no próprio Evangelho também, segundo o Espiritismo, acredito que no capítulo 4, nós vamos ver que Deus permite que nas famílias ocorram essa vinda de espíritos antipáticos ou estranhos. E isso vai servir de prova para alguns, para se melhorarem, e outros para o progresso, né? Ou seja, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons. E essa é a ciranda da vida. Esse é o jogo perfeito que Deus nos coloca em seu tabuleiro, entendendo que a reencarnação fortalece os laços de família, que a reencarnação, que esse convívio nos traz uma perspectiva de vida futura, uma perspectiva de maior, onde a gente passa a entender as limitações dos nossos irmãos. Talvez esteja aí um dos grandes segredos para essa boa relação na família. Entender as limitações dos nossos irmãos. E aí entra o que estão falando, o termo tão falado hoje, chamado empatia. Porque nós não podemos, Santo Agostinho falava, né? Nós não podemos esperar que os maus lancem raízes profundas. E que isso será origem possível de ingratidão futura. Então a gente vai ver hoje como a ingratidão em seio familiar ele está sendo bastante vivido. Ele completa que não faça como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Faça como um bom jardineiro. Então essa perspectiva da vida, da família, nessa visão mais profunda de vida futura, de vida espiritual, de campo
para expiações entre pessoas ali que estão reparando imperfeições, entendendo que Jesus, ele precisa cada vez mais ser inserido nos nossos núcleos. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme as suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo. Antes acompanhando com bondade, inspirando, despertando. E isso é a mudança de comportamento espontâneo. Né? Então, se nós formos entender essas funções de família educadora, né? Família por aproximação, a gente vai observar até os tipos de família. Né? Então, famílias que se aproximam muitas vezes por questões mais kármicas, né? Vamos entendendo famílias que se aproximam por questões missionárias também, né? E que todas têm esse objetivo, evoluir, melhorar. Então aí nós nos questionamos e fazemos um passeio aqui, né? Todos nós que estamos aqui agora, nessa quarta tarde, tendo a oportunidade de assistir essa palestra, esse tema sobre família, fazemos essa reflexão. De que forma poderemos conduzir os nossos embates familiares? Como estamos empregando esses temas por nós tão estudados, tão batidos, tão arraigados nos nossos seios de estudos espíritas, a saber, a paciência, o amor, a empatia. Como nós devemos nos esforçar para que todo essa estruturação espiritual possa se tornar essa estruturação espiritual que aqui estamos sabendo que se originam através do processo de formação da família, espíritos adversos, espíritos com problemas. Como nós iremos tratar isso sob a melhor ótica? Então é o nosso desafio. Porque, meus irmãos, quando nós falamos de família, nós estamos falando do primeiro seio, daquele seio que nos acolhe, mas também que nos perturba. Bert Helling, na constelação familiar, ele vai nos trazer os diferentes tipos de problemas que são causados por esses distúrbios dentro do posicionamento dos membros dentro de uma família. Então é necessário hoje que os pais se eduquem para educar. Que os filhos cresçam, conforme diz a nossa própria irmã Sheila, dentro de um seio evangelizado, dentro de um seio cujo evangelho seja a mola moral, para que tenhamos adultos mais sensíveis e mais empáticos, mais preocupados com o conjunto, formando novas famílias mais ajustadas. E é assim que nós vamos entendendo também o porquê de determinados problemas, brigas entre alguns membros de familiares, quando não no mais são apenas reproduções de ódios que são levados por gerações. Que todos nós aqui possamos estancar esses ódios. Que todos nós possamos dar um novo ressignificado a essas disfunções psicológicas. Que todos nós aqui possamos levar trazer para dentro do nosso seio
boas práticas, e aqui nós espíritas temos essa prática tão maravilhosa que é o culto do Evangelho no lar, onde vamos fazendo 1 ou 2 membros e de repente todos se veem com essa necessidade de se aproximar com Deus. Porque a toda semana, a todo momento, eles estão sendo tocados pela palavra, por essas boas energias. Então, se vamos entender família, não vamos associar mudanças imediatas, principalmente àqueles que já vêm com a construção, né, disforme. A gente nunca pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E isso a gente insere dentro da família. Seja a família de apenas a mãe, conduzida apenas pela mãe, da família conduzida apenas pelo pai, de famílias órfãs, de famílias hoje que passam com problemas de doença, de filhos com vícios, de algum dos entres perturbados, ou então de algum entre enfermo. Sugere-se, para tanto, que muitos fardos sejam divididos. Em outros momentos a gente vai perceber o quanto muitos dos membros mais proativos dessa família ficam sós, né? Ah, mas Yuri resolve tudo, mas fulano resolve tudo, então ele resolve tudo. Então, vamos nos colocar no lugar do outro. E vamos nos questionar se nós, dentro desse seio familiar, não apenas estamos esperando o outro tomar a iniciativa para o melhor convívio, o outro tomar a iniciativa para conduzir a família. E é um dever nosso também colaborar para o crescimento em conjunto da família. E essa é a proposta da doutrina espírita, essa é a proposta da psicologia atual, essa é a proposta do Cristo. Porque se um aglomerado de pessoas que estão ali com o objetivo de crescerem juntos, gente, no final de tudo, irá surgir entre esses membros o amor, a admiração, a necessidade de conviver com o outro. E assim também são muitos relacionamentos duradouros. As faculdades positivas passam a ser mais observadas do que as negativas, porque também a nossa percepção de vida vai mudando quando a gente passa a ser um ser mais caridoso. E a dor vem como um grande purificador de tudo isso. A dor vem como um grande lapidador de tudo isso. Então, quando Kardec questiona os espíritos na questão 773, falando de que os laços da família seriam a recrudescência ao egoísmo, é porque esses laços nos fortalecem. Quanto de nós aqui, aliás, estamos aqui em um universo muito heterogêneo no que tange às suas constituições familiares. Podemos ver aqui pessoas que tiveram seus paizinhos ou mães queridos, ou mãezinhas, partiram recentemente. Podemos ver aqui filhos, muitas vezes vítimas de pais narcisistas, pais convivendo com filhos tiranos, mas a interseção de tudo, o aprendizado em que nós precisamos tirar de tudo isso é a paciência. É que, se estamos inseridos nesses cenários, vamos nos trabalhar, vamos nos fortalecer, porque chegamos à conclusão de que
independente de como o outro esteja, eu preciso estar em paz. Se existirem problema, que o problema esteja no outro. Se existir nesse processo a falta de perdão, que eu perdoe e liberte o outro. Não importa o que ele pense de mim. Se existir nesse processo agressões, que não seja da minha parte. Chico já dizia que fica muito triste quando alguém o ofende, mas ele ficaria terrivelmente triste se ele fosse o ofensor, porque magoar alguém é terrível. Então pensemos nisso. Vamos pensando o quanto, nos libertando por esses novos pensamentos constituídos pela doutrina espírita, nos dando essa visão ampla dos laços de família, dos laços espirituais, dos laços materiais, entendendo que todo esse agrupamento de pessoas tem um objetivo, nós vamos compreender muitas das questões que até então a gente não tinha como trabalhar. Nós vamos entender que tudo obedece a um processo. Muitas vezes os nossos pais não tiveram aquilo que a gente exige deles. Muitas vezes, pais, os seus filhos não têm aquilo que vocês queiram que eles sejam. E todos somos espíritos livres, tendo o cuidado de não projetar em nossos filhos as sombras dos nossos egos frustrados, mais aprisionando do que libertando. E isso tem sido extremamente perigoso, o que tem levado muitos jovens a perturbações, a depressões, a tristezas. Essa interferência excessiva em problemas que são comuns ao ser humano. Os problemas existem, são importantes, a todos os instantes nos fazem crescer. E a linhagem em que uma família adota na construção do seu processo, ela não pode ser pétrea. Precisamos de pitadas de luz e de amor nos diferentes momentos da caminhada da nossa família. E aí a gente observa a família do Cristo. José, aquele carpinteiro bem mais velho que Maria. Maria, aquela menina linda, questionadora, doce, meiga, que já com sua mãe, em pequena idade, já discutia sobre querer conhecer o Cristo, o Messias prometido. Eis que essa seria a mulher que iria dar luz ao Senhor da vida, a luz do mundo. E aí vemos a construção dessa família ante as suas dificuldades. Então, meus amigos, é um tema muito, muito propício. Família. Não à toa que diversos livros espíritas trazem esse tema, nos situando em um contexto muito pertinente à questão dos embates, do próprio propósito do amor, né?
nos pedindo sempre, sempre para que possamos extirpar do nosso convívio familiar ofensas repetidas. Essas ofensas repetidas esmagam os sentimentos e desconectam as pessoas dos seus compromissos conjugais. Outra questão importante: limitar, diminuir dentro do nosso seio familiar abusos, quaisquer que sejam, de álcool, de qualquer outro tipo de ações que venham a fragilizar os laços familiares, né? Interferências. Muitas vezes as pessoas vão dizer: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E de fato é. Né? De fato é, lógico que desde que não haja agressão, então a gente vai perceber que muitos parentes querem interferir na criação de um filho, de um sobrinho, em um relacionamento. Né? Entretanto, isso pode causar algum tipo de ruído, gerando um mal maior. Né? E lembremos do que nossa Madre Teresa de Calcutá, né, falou de uma forma muito serena, muito doce. Né? Quer promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. É um grande desafio. É uma grande luta nós atentarmos para isso, mas volver as nossas energias para quebrar esses miasmas energéticos incrustados dentro das nossas famílias é um desafio. Né? Então vamos aproveitar para manifestar a ternura entre os nossos, sempre que tiver oportunidade, data comemorativa, manifestar ali um ato de generosidade, ofertar mimos. Né? Em dias não comemorativos, muitas vezes seu irmão está ali: meu irmão, eu te amo. Né? Palavras doces, né, que aliviam a tensão. Um ente triste: vamos lá, meu irmão, estamos juntos, conte comigo. Né? Manda uma mensagem. O telefonema se tornou algo extremamente raro, né? Mas manda uma mensagem ali de WhatsApp. Né? Tudo isso vai quebrando, sabe, esses sentimentos, né, de revanchismo que são comuns que infelizmente são comuns, muitos são comuns nos seus familiares, né? Uma reunião de jantar, fazer um churrasco, inclusive se for fazer o churrasco, me chame. Né? Brincadeira, né? Então essas atitudes de amor, né, de ternura, elas vão quebrando toda essa sujeira tóxica, dando ou fazendo com que a água da vida, né, adentre as estruturas de uma família muitas vezes deficientes. Né? Então, o diálogo. Né? O diálogo. Né? Então, eu sinto de que o diálogo dentro de um ser familiar é tudo. Evitemos falar coisas em que, quando nós estamos com a cabeça quente, né, porque a fala jamais pode ser uma faca para perfurar o outro. Jamais. Né? Precisamos vencer essas desavenças pelo diálogo. Né? E hoje temos uma verdadeira terapêutica espírita nesse sentido. Né? De introduzir esse amor, né, dentro dos seios. Né? Então, meus amigos, é essa, né, a nossa mensagem, né, desejando a todos que revejam, né, revejam essas oportunidades que a divindade tem nos dado para reatar
a, a nossa família, né? Reatar essa afetividade dentro da nossa família, reatar essa união entre nossos familiares, desde os pequenos gestos, colocando também sempre Jesus, o Evangelho, dentro desse processo e principalmente nos trabalhando, nos aceitando, promovendo em nós a aceitação do contexto, para que possamos estar fortalecidos e ter uma visão mais holística de todas as problemáticas que acontecem dentro do nosso seio familiar. Então, eu peço a todos que fechem seus olhos nesse momento, para que a gente faça uma breve oração, né? Pedindo a Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que adentre os nossos lares, reforçando os laços de amor entre nossos familiares, quebrando toda desunião, todo ruído, toda maldade que impede a harmonia, o diálogo, e que todos possam ser envolvidos nessa luz de amor, emanadas pelo coração do Cristo. Aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos primos, e que de hoje em diante possamos cada vez mais fortalecer os laços de união entre os nossos familiares, que assim seja. Então, Senhor, gente, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. E que Deus abençoe a todos. E vamos olhar a família sob uma perspectiva muito mais profunda, evolutiva, e que nos evolui bastante através da paciência, da afabilidade e da doçura. Então, meu muito obrigado a todos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e até a próxima. Que assim seja.